Por que a gente prefere mais os vilões hoje em dia do que os heróis? Pense no último arco que realmente te prendeu. A emoção vinha do herói treinando ou do vilão chegando? A pergunta não é se o vilão é melhor, é entender por que, nos animes, o antagonista frequentemente carrega o peso filosófico da história. Ele não é um obstáculo, ele é o espelho quebrado que reflete as falhas do mundo e as perguntas que o herói tem medo de fazer. Hoje, a gente vai além do poder de level. Vamos analisar a anatomia do vilão que rouba a cena. Nos primórdios do Shounen, a linha era nítida. O vilão era pura função narrativa. Ele era mal porque simplesmente era mal e estava ali para dominar o mundo, ou para conquistar alguma coisa, ou simplesmente para derrotar o herói porque o herói representava o bem. Mas o público cresceu e exigiu mais complexidade. E os criadores entregaram. O vilão deixou de ser uma força externa do mal para se tornar a encarnação de uma ideia rival. Ele não existe apenas para ser derrotado. Ele existe para debater e para provar que o mundo do herói é ingênuo, falho ou hipócrita. O que realmente é, pelo menos algumas vezes. A luta parou de ser apenas física e se tornou ideológica. E é muito mais difícil vencer uma ideia do que vencer um soco. O vilão humano, aquele que tem um ponto. Esse é o tipo mais poderoso. O vilão que em outra vida poderia ter sido herói. Sua maldade nasce de alguma tragédia ou de algum trauma. Uma dor humana que a gente até entende muitas das vezes. Um exemplo é o Nagato de Naruto. Ele não era um monstro, ele era um órfão de guerra que, após sofrer um monte de coisas terrorizantes, chegou à conclusão lógica e brutal: a dor é a única ferramenta para forçar a paz. Seu plano é aterrorizante, mas sua pergunta, como você pode trazer a paz ao mundo, Naruto, ecoa depois por muito tempo. Ele colocou o herói contra a parede, não com poder, mas com filosofia. O Shou Tucker de Fullmetal Alchemist, o alquimista que funde a filha e o cachorro. Ele não é um titã do poder, ele é só um homem comum, movido pela ambição e pela pressão. E, obviamente, principalmente, inclusive, pela covardia. Sua vilania é tão repugnante porque é pequena, caseira e, o pior de tudo, ela é possível. Ele nos aterroriza não pela escala, mas pela verossemelhança. Tipo, a gente consegue ver pessoas fazendo aquilo. Por mais que seja abominável, é uma coisa muito humana e que existe. E também temos o Kira Yoshikage de Jojo, a representação máxima do egoísmo psicológico e patológico. Ele não quer dominar o mundo, ele quer apenas viver uma vida tranquila, mesmo que para isso ele tenha que matar mulheres inocentes e incessantemente. Sua motivação banal e seu psicológico detalhado o tornam um estudo de casos assustadoramente fascinantes. Também temos o vilão fenômeno, aquele que é a força da natureza. Esse ele não debate, ele simplesmente é. Ele é uma força primordial, um desastre natural com consciência. Sua atração é puramente estética e pelo poder absoluto. A gente tem o Meruem de Hunter x Hunter. O rei das formigas quimera começa como a encarnação do poder puro e da hierarquia darwinista, mas o seu arco é justamente sobre transcender sua natureza vilã. Ele desenvolve humanidade, compaixão e encontra significado além da dominação. Sua derrota não é uma vitória do bem sobre o mal, é uma tragédia poética, que é simplesmente incrível, diga-se de passagem. Não podemos deixar de comentar que aquele final do Meruem é sensacional, um dos melhores finais. Enfim, Sukuna, de Jujutsu Kaisen. Ele é a encarnação do egoísmo maligno. Ele não tem grandes planos, ele quer se divertir, causar o caos, exercer seu poder absoluto. A sua atração está em sua falta total de restrições morais e em seu carisma arrogante e esmagador. Ele é simplesmente aquele vilão ruim, maligno e sem escrúpulos. E também temos o Frieza, um vilão clássico de Dragon Ball, o imperador do cosmo perfeito. Sua maldade é pura, refinada e divertida para ele. Ele não é um filósofo trágico, é um aristocrata sádico que vende planetas. Sua eficiência, estilo e poder quase insuperáveis o tornam o padrão ouro do vilão a ser superado por pura força. Agora temos também o vilão Esfinge.
é aquele que testa o herói, que é um dos melhores vilões na minha opinião. Esse vilão existe para desconstruir o próprio conceito de herói. Ele não quer matar o protagonista, ele quer provar que ele está errado, ou que é um hipócrita. A Makima de Chainsaw Man, ela é um controle personificado. Sua vilania não está em explosões, mas em manipulação psicológica profunda. Ela molda o protagonista, o Denji, usa seus desejos mais básicos contra ele e questiona a própria natureza do que é ser bom ou livre. Ela é um puzzle psicológico. Temos também o Griffith de Berserk, o amigo que se torna o maior pesadelo. Sua traição não é apenas política, é íntima e metafísica. Para alcançar o seu sonho, ele sacrifica tudo que era humano em si e nos outros. Ele se torna um vilão não por pura maldade, mas por uma ambição tão absoluta que transcende a moralidade. Ele é a pergunta: até onde você iria pelo seu sonho? E um outro vilão de um anime clássico é o Obito e o Madara, que é meio que parecido. A dupla que propõe a solução definitiva e perfeita. Um mundo de ilusões, sem dor e sem medo, sem fome, sem nada. Eles não são sádicos ou simplesmente mal. Eles forçam o herói a defender o mundo real, cheio de sofrimento, contra uma mentira perfeita que é a que eles trazem. É o debate filosófico máximo de Naruto. E onde fica o herói? Então, o vilão ganha? Óbvio que não. O que acontece é que os heróis modernos foram obrigados a evoluir para enfrentar esse nível de complexidade que os vilões trazem. Os protagonistas shonen clássicos, como Naruto ou Luffy, ainda existem, mas a sua força agora está em responder aos vilões filosóficos com uma humanidade ainda mais resiliente. A resposta de Naruto a Dorapen não é um Rasengan mais forte, é uma proposta de empatia. E mais, surgiram os anti-heróis protagonistas sombrios, isso mesmo, que borram a linha. Por exemplo, o Eren se torna praticamente um vilão global. O Light é o herói que se torna o maior vilão. E até mesmo o Torofin, ele busca um caminho além da vingança. Eles incorporam dentro de si a complexidade moral que antes era território exclusivo do antagonista. A grandeza não está em torcer pelo vilão, está em reconhecer que, nos melhores animes, o vilão não é o oposto do herói. Ele é o seu complemento necessário. Ele é a pergunta. O herói é a resposta em construção. Juntos, eles criaram uma história que vale a pena ser assistida. No fim, a nossa atração pelo vilão do anime revela o nosso desejo por narrativas mais adultas e complexas. Hoje em dia, rejeitamos a cartilha preto no branco. A gente busca personagens que carregam verdades difíceis e traumas reais e filosofias perigosas. Torcer pelo vilão, muitas vezes, é torcer para que a pergunta que ele fez seja levada a sério. E torcer pelo herói é torcer para que ele encontre uma resposta que não seja ingênua. O vilão é o espelho das nossas dúvidas e das nossas sombras. O herói é o espelho da nossa perseverança. E você, de qual lado se vê mais refletido hoje em dia? Agora é a sua vez de falar. Qual vilão de anime te fez pensar: cara, ele tem um ponto? E qual herói você acha que conseguiu enfrentar essa complexidade do ponto do vilão à altura? Aí nos comentários tá aberto, pode falar o que quiser, pode criticar, pode elogiar e pode dar dicas. O importante é o feedback. Falou!